Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, ouvimos este maravilhoso louvor falando sobre doce Espírito Santo de Deus. Eu quero nesta noite fazer uma leitura bíblica. Você que está no seu lar, aonde você estiver, ou no trabalho, ou mesmo em um local onde você tem acesso à Bíblia Sagrada, lá em forma de livro, ou muitas vezes na forma digital. Abra sua Bíblia, ou veja aí no seu celular, né? Coloque no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 36, no versículo de número 27. Profeta Ezequiel, no capítulo de número 36 e no versículo de número 37. Assim diz a palavra de Deus, Ezequiel 36, 27. E porei dentre de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Fazemos ainda nesta noite mais uma leitura no livro de Mateus, livro do evangelista Mateus, capítulo de número 3, no versículo de número 13 ao versículo de número 17. Livro do evangelista Mateus, capítulo 13, versículo 3, capítulo 3 e versículo 13 ao 17. 3, 13 e 17 diz a palavra: Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Vejamos, amados e queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Fizemos aqui, como de nosso costume nesta programação, leitura da palavra de Deus no livro de Ezequiel e também no livro do evangelista Mateus. Nós observamos essas duas leituras que elas falam sobre o Espírito de Deus. Aí você acaba se perguntando neste momento, após esta leitura, dizendo: mas qual é o assunto desta noite que o irmão vai falar? Nós vamos falar sobre o Espírito Santo na vida cristã. Isto é, o Espírito Santo de Deus na vida do cristão. Este paracleto, este consolador. E nós vimos que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa real, irmãos, que habita nos seguidores de Jesus Cristo, depois que Jesus ressuscitou dos mortos e ascendeu ao céu. É entendido como sendo uma das três pessoas da Trindade. Vocês sabem que é Pai, Filho e Espírito Santo. E como total, ele é pessoalmente e totalmente Deus, coigual e coeterno com Deus Pai e Deus Filho. Vimos aqui um relato sobre o Espírito Santo de Deus. E fizemos também esta leitura nesta noite bíblica. E você começa agora neste momento a entender por que é que vamos falar neste assunto ao qual muitos cristãos não estão acostumados. Muitos cristãos até mesmo não entendem das três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e por que o Espírito Santo é uma pessoa. Se ele provém de Deus, ele é o próprio Espírito de Deus.
Mas aí você também se pega dizendo, o próprio Jesus falou que ele e o Pai era somente um. Aí você diz, mas como é esta fusão de 3 pessoas em uma? Isto é, tudo provém do Pai. Aí você diz, então, o Filho Jesus e o Espírito Santo estão em Deus? Sim. São 3 pessoas em uma. Aí você vai entender agora por que é que nós estamos falando deste assunto, que é muitas vezes difícil de entendimento junto aos cristãos. Porque a falta de conhecimento e a busca do conhecimento é que os cristãos não entendem da Trindade. Ou muitas vezes, algumas pessoas que estão seguindo a determinadas organizações não aceitam a Trindade. Mas a Bíblia Sagrada, esta que é nossa regra de fé, ela fala nas 3 pessoas e define quem é quem. E nesta noite nós queremos falar a terceira pessoa, essa terceira pessoa que é o Consolador. É o que está conosco no mundo, mas em nosso ser. Você vai entender isso nesta noite. Quando se fala em Paracleto, você vê muito se falar. Paracleto significa Consolador. É aquele que consola o cristão. É aquele que está conosco 24 horas. Nós vamos fazer algumas leituras bíblicas e você vai entender por que é que o cristão tem que ter o Espírito Santo latente na sua vida. Veja esta leitura que vamos fazer agora. Carta do apóstolo Paulo, segunda carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Coríntios, capítulo de número 3 e versículo de número 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí você diz, por que é que o apóstolo Paulo falava desta forma? Porque ele diz que o Espírito Santo é Espírito de Deus. É o próprio Deus. E onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Aí você diz, eu lembro do ensino sobre a liberdade cristã. E essa liberdade cristã, ela não é uma libertinagem para nós que somos cristãos. É uma liberdade de estarmos livres do pecado e embasado no Senhor Jesus que morreu por nós. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Veja a palavra de Deus, que também é escrita por médico e evangelista Lucas, porque o livro de Atos foi escrito por Lucas. Quando Pedro estava falando da palavra de Deus, ele disse, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Você diz, irmão, isso eu sei e conheço. E recebereis, olha a palavra, irmão, o dom do Espírito Santo. Veja bem, eu quero fazer mais 2 leituras para você entender a minha visão e aonde eu quero mostrar para o irmão sobre o Espírito Santo na vida do cristão. João capítulo 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo que eu li em livro de Atos, agora Jesus falando e João escrevendo. Quando Jesus ascendeu, quando Jesus subiu aos céus, ele disse que deixaria para conosco um Consolador, o mesmo Consolador que eu citei aqui no início da programação, que é o Espírito Santo. Livro de João também, capítulo 14, versículo 26, logo a seguir depois do 16. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Você observaram aqui, irmãos, a leitura que fizemos no livro de Atos,
e essas duas leituras também no livro de João, veja bem, aqui o apóstolo Paulo, né, irmãos, falando, e depois Lucas falando, e o apóstolo João também falando, da mesma pessoa. Então os três falaram, os quatro, né, falaram, que aqui Mateus também falou, sobre o Espírito de Deus. Aí você diz, mas ele está falando sobre o Espírito Santo. De quem é o Espírito? De Deus. Quem é o Santo? O próprio Deus. Quem é o Santo que morreu por mim e por você? Jesus. Então só há um Santo. Sim, Jesus. O homem busca a santidade, mas Santo dos Santos só há Deus e Jesus. O profeta Isaías já falava sobre o santo, lá no capítulo 8 de Isaías. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Portanto, nós vimos que só há um santo, o próprio Deus, e Jesus, que é o seu Filho, que é o próprio Deus. Veja a palavra aqui que nós lemos nesta noite, no livro de Atos, livro de João. É uma correlação sobre o Espírito de Deus, para que aquela pessoa que se arrepende dos seus pecados e aceita andar com Jesus, aquele momento que ele toma essa decisão, o Consolador, que o próprio Jesus disse, começa a tomar conta da sua vida. O Consolador entra no seu ser e transforma a sua vida. Você já viu homens malvados, homens tiranos, homens que eram criminosos, e um dia teve encontro com o Senhor Jesus, ouvindo a sua palavra, e aceitou andar com Jesus, aceitou Jesus na sua vida e se tornou uma nova pessoa, uma nova criatura. Não é mais aquele homem sanguinário, aquele homem que cometia vários crimes. Hoje é uma outra pessoa, é uma nova pessoa. Você sabe quem transformou a vida dele? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo se apossou da vida dele a partir daquele momento que ele fez a sua decisão em seguir a Jesus, em andar com Jesus, a professar Jesus na sua vida. Isto é, ser cristão verdadeiro. Porque muitas vezes nós vimos as pessoas dizer, eu sou cristão. É fácil dizer que é cristão. Mas como esse cristão está diante daquele que morreu por ele na cruz? Como ele está seguindo a Cristo? A grande questão, a grande pergunta é essa. Como nós estamos se portando diante de Jesus, diante de Deus? E quando Jesus fala sobre o Consolador, o Espírito Santo, e diz que quem vai enviar é o Pai. Jesus subiu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus Pai. Assim diz a palavra do Senhor. E ele disse que voltaria para buscar a sua igreja, mas que deixaria um Consolador, o Espírito Santo do Senhor. Mas ele não disse que ele queria enviar. Ele disse, e o Pai enviará em meu nome. Deus enviou o Espírito Santo para estar conosco, irmãos. E nós temos que obedecer o Espírito Santo, assim como se fosse a mesma pessoa de Jesus e a mesma pessoa do Deus Pai. E olhe a palavra. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aí você diz assim, quando o irmão fez a leitura, inicialmente, lá no livro de Mateus, uma leitura um pouco extensa, do versículo 13 ao 17, o irmão falou sobre o batismo de Jesus. Você lembra
até mesmo em filmes que se colocam aí, e você está se lembrando neste momento, e quando você lê a palavra de Deus, aqui no livro de Mateus, Marcos e Lucas, que narram o batismo de Jesus, quando Jesus foi batizado ali nas águas por João, que deveria se cumprir conforme o Pai havia dito, quem é que naquele momento do batismo desceu sobre Jesus? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus apossou-se da vida de Jesus homem. Veja bem, Jesus homem, que o próprio Deus mandou para morrer por nós. Ele se tornou homem. E o Espírito Santo se apossou da vida dele, e ele em seu ministério, quando nós lemos os livros sinóticos, que são iguais, Mateus, Marcos, Lucas e João, um pouco menos em João, mas sempre tem alguma coisa de Jesus em João, aí você vê tudo que Jesus fazia, os milagres que Jesus operou, as pessoas com que andavam com Jesus, todas foram tomadas pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que seguiram a Jesus, como eu e você, que somos cristãos e estamos seguindo Jesus, na área espiritual, irmãos, você não está vendo Jesus, você não está vendo Deus, mas pela fé, diz a palavra, nós seguimos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, a partir daquele momento que nós tomamos a decisão de andar com Jesus. Todo e qualquer cristão que tomar essa decisão, de livre e espontânea vontade, a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas sim por ouvir a palavra de Deus. Veja aqui a palavra do Senhor. Apóstolo Paulo escrevendo, primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? De onde vem esse Espírito Santo? De onde vem o Espírito? Proveniente de Deus. E quando Jesus recebeu o Espírito Santo, também veio proveniente de Deus. Por isso ele é chamado o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus. Aí me veio a memória, a sua memória, quando nós lemos a palavra de Deus, a partir do Antigo Testamento, os homens que realizavam obras em nome de Deus, todos recebiam o Espírito Santo para fazer aquilo que era determinado. Eles ali estavam realizando aquilo que Deus colocou para com eles, mas o Espírito Santo estava com eles em todos os momentos. Aí você diz, mas o Espírito Santo só não veio quando Jesus subiu? Irmãos, amigo ouvinte desta noite, o Espírito de Deus, desde o livro de Gênesis, fala a palavra, pairava sobre a face da terra. É o Espírito de Deus. Eu quero que você entenda, meu ouvinte, e meu irmão que está nos ouvindo nesta noite, que esse Espírito de Deus é o mesmo Espírito Santo que ali no batismo do Senhor Jesus se fez na sua vida e continuou com ele em seu ministério até a sua morte e a sua ascensão. Então é a mesma pessoa? Sim, mas você diz, mas por que dizem 3 pessoas? Volto a repetir para você entender. E quando você lê a Bíblia e buscar, você vai entender. Pai é Deus. Filho é Jesus. Espírito Santo é aquele que está em Deus e está em Jesus. E que é a terceira pessoa que ficou para nos consolar nestes momentos mais difíceis. Porque é Ele que renova a nossa vida. Ele que restaura a nossa vida. Ele que muda a vida do homem. É Ele que nos conduz nesses caminhos tão difíceis, como o apóstolo Paulo disse.
Isaías capítulo 51 e versículo 12. Eu sou aquele que vos consola. Quem é esse que o profeta Isaías falava, que consola o homem, que consola o ser humano? É o Espírito Santo de Deus. Isaías estava falando exatamente do Espírito Santo do Senhor. Aí você diz, agora eu estou entendendo que desde o Antigo Testamento, quando o Espírito Santo, de tempos em tempos, usava alguém para fazer algo para Deus, ou aumentar a fé, ou conduzir o povo, você vai lendo o Antigo Testamento a todos aqueles homens. Agora eu entendo. Por que é que aqueles homens eram usados por Deus? Porque o Espírito Santo de Deus é quem fazia a obra na vida deles. O Espírito Santo de Deus é quem conduzia ele para aquele trabalho específico. Lá nós vimos homens como Moisés, Josué, Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Não vamos citar todos aqui, que é uma gama de personagens. Todos foram usados por Deus através do Espírito Santo do Senhor. Quando fala Espírito Santo do Senhor, é o mesmo Espírito Santo de Deus. É a mesma pessoa. Aí você não entende, muitas vezes as pessoas, alguns cristãos não entendem quando se fala em pessoa. Deus é uma pessoa. Lembra quando Deus fez o homem? Ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então o Senhor é como nós, na imagem e na semelhança. Ele é espírito. Nós somos carne, irmãos. Então é por isso que nós temos que receber o Espírito de Deus. Porque somos carne. A carne é fraca, mas o Espírito vivifica. O Espírito nos dá força, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos regenera. Livro de João, capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Jesus estava falando para a multidão, para os discípulos ali que estavam com ele, que quando vier o Consolador, que vem do Pai, porque ele estará com o Pai, e ele vai enviar juntamente com o Pai, porque é o Espírito do Pai. É o Espírito da verdade, que procede do Pai e vai testificar de quem? De Jesus. O Espírito Santo do Senhor, o Consolador, o Paracleto do cristão, ele testifica de Jesus. Aí quando você lê a palavra do Senhor no Novo Testamento sobre Jesus, você fala assim, agora eu estou entendendo porque é que o Espírito Santo ficou aqui no lugar de Jesus. Ele não é Jesus. Ele é a terceira pessoa. Mas ele faz o trabalho na nossa vida como se fosse o próprio Jesus. Ele está testificando de Jesus. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Livro do profeta Samuel, capítulo 13, capítulo 16, aliás, e versículo 13. Olha só o que eu vou ler aqui, você vai lembrar dessa parte aqui. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Você lembra dessa passagem bíblica, você que é cristão? E você, se você não lembra, lê lá no livro de Samuel. Davi estava pastoreando as ovelhas do seu pai. Todos os irmãos de Davi passaram diante de Samuel, porque Samuel estava ali incumbido de Deus para ungir o novo rei de Israel. Porque Saul perdeu a graça de Deus. Como assim, irmão? Saul perdeu aquilo que mais é importante na nossa vida. O Espírito Santo do Senhor se retirou de Saul, diz a palavra do Senhor. E eu fico com a palavra.
O Espírito Santo de Deus se retirou de Saul. Então o Espírito Santo de Deus estava com Saul quando ele era um rei honesto, correto e andava na presença de Deus. Quando ele saiu da presença de Deus, quando ele abandonou Jesus, quando ele abandonou Deus, o Espírito Santo do Senhor, o próprio Deus, se retirou dele. A palavra diz que nós somos, aqui eu li, nós somos o templo do Espírito Santo, onde ele faz morada 24 horas. E nesse caso aqui de Davi, a partir daquele momento que Samuel fez um trabalho para o Senhor, que o Espírito Santo estava com Samuel, representando Deus, esse Espírito Santo se apoderou da vida de Davi. Você entendeu agora, irmãos? Leve essa mensagem aqui de Samuel como fosse aquela que você estivesse lá, ouvindo a palavra, tomando a sua decisão em aceitar Deus na sua vida, Jesus na sua vida, e você seguir a Ele. De livre e espontânea vontade você fez essa decisão, tomou essa decisão. Aí, a partir daquele momento, o Espírito Santo de Deus cuida da sua vida. É por isso que o cristão que toma essa decisão na sua vida, o Espírito Santo de Deus cuida dele 24 horas. O Espírito Santo do Senhor está ao nosso lado. Momentos difíceis e momentos bons. No Antigo Testamento, irmão, a ação do Espírito Santo vinha sobre os profetas, sacerdotes e reis e sobre alguns homens especiais. Nós vimos muitos nomes, não podemos citar todos, que o tempo não nos permite, que tiveram sobre a sua vida o Espírito Santo de Deus trabalhando nas suas vidas para um determinado trabalho específico. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, diferente. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, aí sim ficou para nos consolar o Espírito Santo de Deus, porque Jesus já não estava mais no meio do povo. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. O próprio Jesus aqui estava ensinando, falando para aquela população ali, para aquele povo, para os discípulos, aqueles que estavam ali reunidos com ele, que o Espírito do Senhor Deus, o Espírito do Senhor Jesus, do próprio Deus estava com ele. Com quem? Com Jesus. Por quê? Porque quando lá no batismo, lembra, irmão? Lá no batismo, lá atrás, isso aqui Jesus já estava na sua caminhada ministerial. Isso aqui Jesus já estava passando de cidade em cidade fazendo o que o Pai lhe conduzia para fazer. O que o Pai colocou em suas mãos para fazer. Ele diz que o Espírito do Senhor ungiu ele para anunciar as boas novas. Lembra da unção de Samuel para Davi? Para proclamar a libertação os cativos, restaurar as vistas dos cegos, para dar liberdade aos oprimidos. Não foi assim o ministério de Jesus? E não é assim o ministério daquele que segue a Jesus também, e que Deus o capacita para aquele trabalho ou para aqueles muitos trabalhos? Porque Jesus fez todos os trabalhos em nome do Pai. Restaurou vida. Ele curou, libertou almas. Ele renovou pessoas. Jesus fez muitos milagres quando você lê os livros. E não é diferente do dia de hoje para aquele homem e aquela mulher que professa Jesus na sua vida e faz tudo em nome de Jesus. Porque agora está assim, irmão. É eu aqui, é eu ali. Irmão, se não fosse o Espírito Santo na nossa vida, na vida do cristão, ele não faz nada. O Espírito Santo de Deus na nossa vida é que nos capacita para ser vaso, para ser instrumento do Senhor,
os profetas, os homens de Deus, os reis, os sacerdotes. Eles eram homens de Deus, que realizavam a obra de Deus aqui na face da terra. E hoje, não tem também aqueles escolhidos por Deus, aquele chamado por Deus para fazer o trabalho que Jesus fazia? Ele foi, mas quando Jesus foi para o Pai, ressuscitando ao terceiro dia, ele antes de ir, ele fez um trabalho estratégico, um treinamento, vamos dizer bem assim para você entender, com os discípulos. E todos os discípulos foram cheios do Espírito Santo de Deus para realizar as mesmas obras que Jesus fazia. E ele ainda disse mais: fariam maiores ainda com que ele fazia. Isso Jesus dizendo. Então nós vimos aqui que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus e ele mostrando para aquele povo que ali estava. Ele fazia tudo aquilo. É porque o Espírito Santo de Deus estava na sua vida. Então, irmãos, eu, você, nós cristãos, temos que crer no Espírito Santo. Vamos colocar a nossa fé em ação e crer no Espírito Santo e crer que Deus revelou o Espírito Santo é Deus, que o próprio Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E de onde ele vem? Procede do Pai e também do Filho. A palavra diz. E que a alma da igreja, que somos nós, a força, a inspiração e o guia nosso, e quem nos revela tudo isso é Jesus. Não tem outro. A nossa força, a nossa inspiração é o Espírito Santo de Deus. Mas hoje está assim, irmãos, em determinados lugares, em determinados momentos. Muito cuidado com isso. O Espírito Santo está deixado de lado. Em muitos locais onde se adoram a Deus, estão deixando o Espírito Santo de lado. Ele que tem que ser adorado através da pessoa do Pai e do Filho. Veja bem, nós não estamos aqui dizendo que nós temos que adorar em primeiro lugar o Espírito Santo de Deus. Não! A palavra do Senhor diz que devemos adorar um único Deus verdadeiro. E de onde vem esse Espírito? Do Deus verdadeiro. É o Espírito de Deus. Vamos louvar e adorar a Deus, que estaremos ao mesmo tempo adorando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É interessante nós entendermos isso aí. Livro de João, capítulo 4, versículo 13. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Como conhece um cristão? Através daquilo que ele realiza. Você vê se o Espírito Santo do Senhor está na vida do cristão. Os seus atos e tudo aquilo que ele pratica. Conforme ele anda na presença de Deus, é que nós vamos conhecer se o Espírito Santo do Senhor está nele. Que tem muitas pessoas aí como Saul, hein? Tem muitos como Saul. Já caíram da graça. Estão só no eu. Mas, irmãos, vamos conhecer quando Deus opera através daquela pessoa. Quando ele leva a mensagem de Deus. Quando ele está falando sobre Deus, sobre Jesus. Olha a palavra no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 16. E 17 também. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito do homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. O apóstolo Paulo dizendo, irmãos, em Efésios, que a riqueza e a glória que é concedida é pelo Espírito do Senhor para o homem, mas sim no seu interior. Não é no seu exterior.
Vamos observar se o Espírito Santo está na vida do cristão, se as suas ações vierem do seu interior. Por isso que a palavra fala do coração. O coração está cheio, aí a boca pronuncia. Nós falamos aquilo que o coração está cheio. E se o Espírito Santo está habitando em nosso interior, que é a casa, a morada dele, nós fazemos e falamos coisas inerentes como Cristo nos ensinou. Coisas de amor, como diz a palavra aqui. Fundados em amor. A base, a fundação do cristão é o amor. O amor é tudo na vida do cristão. E o amor procede do trabalho do Espírito Santo em nossa vida. Livro de João, capítulo de número 4, versículo 24. Deus é Espírito. Importa o que o adoramos, que o adoram, e importa o que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Você acabou de observar esse versículo que eu li, irmãos? Deus é Espírito. Então Deus só tem a imagem e a semelhança do homem. Ele não é homem. E a palavra diz que ele não é homem para que minta e nem para que se arrependa. Então nós aí já vimos que Deus não é homem, ele é Espírito. Entendeu agora por que o Espírito Santo procede do Pai? Mas ele vai estar conosco porque o próprio Jesus disse que o Pai enviaria e ele também enviaria. Por quê? Porque ele estaria com o Pai, ele está com o Pai. Importa que os que adoram, nós temos que adorar em verdade e em espírito. Irmãos, se não estivermos adorando a Deus em espírito e em verdade, tem algo errado na nossa vida. Tem algo errado na vida do cristão. A palavra diz para mim, para você, para todo cristão: o adorem em verdade e em espírito. Porque o próprio Jesus disse que ele era o caminho, mas ele também era a verdade. E aí vem a vida. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Como vamos viver no Espírito e não andar no Espírito? Não tem como. Se eu estou vivendo no Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo do Senhor é latente na minha vida, na sua vida, na vida do cristão, nós andamos no Espírito. E isso é interessante que o apóstolo Paulo estava ensinando os irmãos em Gálatas. Porque aquele que não tem o Espírito do Senhor não anda no Espírito. Saul andava no Espírito até aquele momento em que ele abandonou Jesus, que ele abandonou Deus. Daí o Espírito Santo se retirou dele, não fez mais morada na sua vida. Aí você diz: mas irmão, o Espírito Santo de Deus pode abandonar? Pode. Ele deixa. Olha a palavra, o Espírito Santo de Deus faz morada. E se é morada, um dia ele pode sair dessa morada. Já parou para pensar nisso, irmão? Já parou para pensar nisso, você que está nos ouvindo nesta noite? Livro de 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo, amado filho Timóteo, capítulo de número 1 e versículo 17. 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Paulo estava dizendo: Timóteo, Deus não deu um espírito para nós, que somos cristãos, de temor. Não. Ele deu de fortaleza, de amor, de moderação. Esse espírito de respeito a Deus, que a palavra temor significa respeito para com Deus. Mas temor perante a humanidade é outra coisa, irmãos. O cara teme a outra pessoa. Nós tememos a Deus, por isso respeitamos a Deus. Agora, quando o homem teme ao outro, porque ele tem medo. E nós não é medo de Deus, nós respeitamos a Deus. Há uma diferença. Aí as pessoas dizem: mas essa palavra diz tal coisa, você diz tal coisa. Irmãos, temor na área espiritual para com Deus
é respeito. E temor na área material para com o homem é medo. Há essa diferença. Aí as pessoas muitas vezes não entendem porque a palavra diz assim. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. É fortaleza, é coragem. O homem que tem o espírito de Deus, ele é um homem de coragem. Os profetas falavam a mensagem de Deus para os reis, para aqueles que eram até superiores, eram os sacerdotes, para quem fosse. Porque eles tinham coragem. Você acha fácil você levar uma mensagem profética para alguém? Se você não tem coragem, você não fala. O cristão não fala. Muitas vezes nós temos uma coragem que você fala assim, mas eu não tinha tanta coragem para fazer isso, para falar dessa forma. Por que eu tive? Por que eu falei? É o Espírito Santo de Deus que encoraja você a falar de Deus, a falar de Jesus e a falar aquilo que Deus mandou você falar. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós somos guiados por Deus. A partir daquele momento que nós decidimos em seguir a Cristo, em ser cristológicos, em estar na presença de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para você melhor entender, porque nós decidimos seguir Jesus, mas nós estamos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, são filhos de Deus. Viu aqui? Por que é que temos que tomar uma decisão e seguir a Deus? E aí seremos chamados filhos de Deus por adoção de Jesus. Aí você diz, mas por que eu sou filho de Deus por adoção? Porque o filho de Deus só há um, chamado Jesus. Nós somos adotivos de Deus. Através de quem? De Jesus. Aí você vai entender porque o Espírito Santo do Senhor faz morada na nossa vida. Porque nós somos o quê? Filho de Deus por adoção através de Jesus que morreu por nós. Vejamos, irmãos, nesta noite que já estamos encerrando aqui, algumas características que eu quero deixar para você aqui, tá? Sobre uma pessoa que tem o Espírito Santo. Tem inúmeras características, mas eu vou deixar aqui 5 características para você entender melhor. Primeira delas, essas pessoas são guiadas na verdade do Espírito Santo. Do Espírito Santo. São guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Este amparo bíblico está no livro de João, capítulo 16, versículo 13. Também no livro de Salmos, 119, verso 160. Segundo, não se dedica à prática do pecado. Aí você diz, irmão, mas se falam tanto nesse tal pecado, que não sei o que, tem cristão aí que debate, irmãos. Tá? Não entende? Irmão, pecado é errar o alvo. Tudo que você erra o alvo, que prejudica a sua vida espiritual e influencia na sua vida material, se torna pecado. Lembra de vários pecados? Não vamos aqui voltar a falar em todos eles, porque já falamos esse tempo atrás, uma outra hora a gente volta a falar. Livro de João, capítulo 16, versículos 7 e 8. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 20. Não se dedica à prática do pecado. E não há um pecado não, irmãos. A lista é muito grande. É impelido a amar a Deus e submeter-se à sua palavra. Quem é esse? Essa pessoa que tem o Espírito Santo de Deus. Ele ama a Deus, ama o seu próximo e submete à palavra de Deus. Esse tem o Espírito Santo de Deus. Livro de João, capítulo 14, versículo 26. Livro aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Tem uma vida em santidade. Aí você diz, irmão, como é essa vida em santidade?
Irmãos, a palavra diz assim: sede santo como eu sou santo. Aí você não entende essa parte. O que é isso? A prática, o dia a dia, como você segue a Jesus. O que é que você faz? Se você obedece os estatutos, os mandamentos do Senhor, como o próprio Deus falou. Se você segue a palavra de Deus, você obedece a palavra de Deus. Essa santidade ela é adquirida com o tempo. O apóstolo Paulo diz: quando chegar na estatura de um varão perfeito, irmão, nós não vamos estar mais aqui não. Jesus vai voltar e buscar aquele que está nessa condição. Mas vamos buscando esta santidade a cada dia, a cada momento. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 16. É guiada pela inspiração. Quem é essa inspiração para mim, para você e para o cristão? O Espírito Santo do Senhor. Nós somos guiados aqui na face da terra pelo Espírito Santo do Senhor. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 11. Segundo livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Portanto, meu amado e querido irmão e ouvinte da palavra de Deus, eu gostaria que nesta noite você parasse, pensasse, analisasse, refletisse sobre essa terceira pessoa, o Espírito Santo de Deus. Que ele possa estar na sua vida, que ele possa fluir na sua vida todos os dias que você estiver na presença de Deus. Então, se você quer ter a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, não deixe por nada o próprio Jesus. Não desfaça a aliança que você fez com Jesus, porque Deus vai te abençoar grandemente. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada ouvinte nesta noite que esteve, nesse período ouvindo a palavra do Senhor. Vamos neste momento fazer uma oração para encerrar a programação e vamos orar também pelo caderno de oração que está elencado vários nomes de pessoas aqui com muitas coisas nas suas vidas, falta de saúde, de emprego, enfim, Deus sabe o que essas pessoas estão necessitando e Deus pode nesta noite conceder através do Espírito Santo de Deus. Vamos orar nesta noite, una-se em fé juntamente conosco e vamos orar a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de bondade e misericórdia, estamos chegando ao final desta programação nesta noite, Jesus. Mas cremos, Senhor, que a Tua palavra não volta vazia, que a Tua palavra é fiel e verdadeira. E nós queremos, Senhor, que a cada irmão, a cada ouvinte que esteve ouvindo esta palavra, e que o Espírito Santo do Senhor possa fazer morada em suas vidas todos os dias. Que o Espírito Santo de Deus possa nesta noite entrar com a providência nas vidas dessas pessoas, curando, Senhor, libertando, renovando, meu Deus. E a essas que estão aqui elencadas neste caderno, meu Deus, o Senhor sabe o motivo, o Senhor sabe o problema de cada um, Senhor. Entra com a providência nesta noite, Senhor. Liberta a alma, Jesus, que estão cansadas e oprimidas, meu Deus. Restitui, meu Deus amado, quantas vezes for necessário. Prospera, Senhor. Aviva a alma, meu Deus. Oh, Jesus querido, estenda suas mãos curando e libertando nesta noite, meu Deus. Visita os lares, visita as famílias, meu Deus. Abençoa de uma forma toda poderosa o teu servo, irmão João, que está à frente desse trabalho. Que continue esse canal aberto para falarmos do teu grande amor. Abençoa a cidade de Campo Grande. Abençoa o estado de Mato Grosso do Sul. Abençoa a grande nação brasileira. As autoridades constituídas do nosso estado, do nosso município e da nossa nação. Estende as suas mãos, meu Deus. Abençoando a continuação desta noite. Abençoa nosso dia da manhã, Senhor. Nos dai graça, nos dai força, Senhor. Nos dá sabedoria para continuar na Tua presença. Espírito Santo do Senhor, toma cada um de nós. Faça morada em nossa vida.
É o que nós te pedimos, Jesus, no teu nome, Senhor. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe cada um. Fique nesta noite. Não desligue. Com mais um lindo louvor nesta noite. Nossa irmã Damares irá cantar O Consolador, que nós falamos aqui nesta noite. Deus abençoe em nome de Jesus.